Mateus 19, verso 27 ao 30. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: há recompensa para todos os discípulos de Jesus. Há uma recompensa para nós. Nada é em vão. É importante nós entendermos isso. Os nossos esforços pelo nome do Senhor Jesus, o que tivermos de deixar para trás, os sacrifícios que tivermos de fazermos, o que for necessário abandonar, para que nós vivamos com o Senhor Jesus Cristo, obedecendo Ele, aprendendo com Ele, vivendo com Ele, nós seremos recompensados por todos os sacrifícios, todas as renúncias, todas. E essa passagem ela está no contexto em que Jesus fala para os seus discípulos sobre a salvação e o perigo das riquezas. Isso fez Pedro refletir, não é? Porque anteriormente a todas essas coisas, um jovem rico aborda o Senhor Jesus, perguntando a ele como ele faria para alcançar a vida eterna, a salvação. E o Senhor Jesus apresenta a ele alguns mandamentos, e ele fala: não, tudo isso aí eu tenho visto desde minha mocidade, desde criança, desde pequeno. E aí o Senhor Jesus: tá, faz o seguinte, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele vai embora triste. Vai embora triste. Pedro, ele pergunta ao Senhor Jesus: mas Senhor, se é difícil para um rico entrar no reino dos céus, então quem é que pode alcançar a vida eterna, entrar no reino dos céus? E aí o Senhor Jesus explica para ele que aos homens não é possível, mas para Deus tudo é possível. E após o Senhor Jesus falar para ele: tudo é possível para Deus. Tudo é possível. E o Senhor Jesus falou para aquele jovem o seguinte: olha, vai, vende tudo que tens e terás tesouro nos céus. E aí Pedro, no verso 27, ele faz uma pergunta. Fala: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Ou seja, olha, aquilo que aquele jovem rico não fez, nós fizemos. Nós fizemos. Então, a resposta para Pedro, e ele diz: que será, pois, de nós? Então, a resposta para Pedro seria simples. O que será de nós? Vocês terão tesouro nos céus. A resposta era clara, óbvia, até demais. Só que aqui Pedro, ele faz essa pergunta porque, sabe, o Senhor Jesus acrescenta dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro disse: se dá assim, quem é que pode ser salvo? Aí o Senhor Jesus diz: para Deus tudo é possível. Aos homens não, mas para Deus sim, tudo é possível. Então o que será de nós? O que será de nós? Se tudo para Deus é possível, nós que deixamos tudo, o que será de nós? É aqui nós vamos ver que há recompensa para todos os discípulos de Jesus. Primeiramente,
os apóstolos. Vamos ver aqui, os apóstolos, tá? Verso 27 e 28. Os apóstolos. Jesus respondendo à pergunta de Pedro, ele diz: em verdade vos digo que vós, e aqui os apóstolos, tá? Os apóstolos, vocês, os que me seguirem, vocês que me seguem, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vocês serão assentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui nós precisamos entender o que é que Jesus quis dizer com tudo isso. Essa recompensa para eles que largaram tudo. E eu quero que vocês percebam o seguinte também. O que significa tudo? Não é? O que significa tudo? Há uma música aí, né, nova, que está fazendo sucesso, baseada na vida de João Batista, né? Que João Batista também deixou muitas coisas, né? João Batista também teve muitas renúncias para ser o precursor de Jesus, né? Primeiramente que João Batista ele era filho de um sacerdote, então ele tinha tudo para viver na regalia das riquezas de um sacerdote. Mas ele abre mão de tudo isso para viver uma vida simples e ser o precursor, aquele que vai adiante, preparando o caminho do Messias. Os discípulos também aqui deixaram tudo. Tudo o quê? Eles tinham o que comer, eles não abriram mão de comida, né? Eles tinham o que comer. Eles tinham roupas, né? Eles não estavam nus, né? Nós largamos tudo, nós estamos aqui, nu e cru. Não, eles fizeram renúncias, né? Eles tiveram que deixar coisas para trás. O tudo aqui deve ser com base naquilo que fosse um impedimento para uma vida de discípulo de Jesus. Um peregrino na terra. Seguindo Jesus. E aqui, no contexto, abriram mão de suas posses, daquilo que eles tinham de mais valioso. O que o Senhor Jesus falou com aquele jovem rico eram suas riquezas. Suas riquezas. Então, aquilo que para nós pode ser mais valioso, que nós temos apego, talvez nós devemos nos reavaliar do que de fato sejam tudo para nós que deve ser deixado para trás. O que deve ser deixado para trás, porque os discípulos disseram, tudo deixamos e te seguimos. Te seguimos. E aí o Senhor Jesus fala, vocês que deixaram tudo para me seguir, vocês que estão me seguindo. E aqui nós precisamos levar em consideração que Judas Iscariotes seria substituído, tá? Judas Iscariotes seria substituído. Aquele que era o traidor, que fazia parte dos 12, seria substituído. Porque após ter traído Jesus por 30 moedas de prata, tomado de remorso, ele devolve as 30 moedas de prata, jogando no chão, diante dos fariseus, e vai embora se enforcar, atentar contra a própria vida. Considerando que este discípulo seria substituído, aí sim, estes apóstolos, esses discípulos em específico, eles quando na regeneração, e a regeneração aqui nós precisamos levar isso em consideração. Desculpa, irmãos. Nós devemos levar em consideração aquilo que é dito lá em Apocalipse capítulo 21. O que nos é dito em Apocalipse capítulo 21? Vejamos. Rapidamente, irmãos. Eu não iria fazer isso, mas eu irei fazer a leitura do texto. Verso 1 até o verso 5 de Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. Então, o dia da regeneração é se referindo a esse dia. O dia em que haverá
uma renovação de todas as coisas. Haverá um universo restaurado. E diz aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra terá passado, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Preste atenção, que muitos cristãos hoje entendem a cidade santa, nova Jerusalém, como um lugar para onde vamos. Só que não, irmãos. A igreja é a nova Jerusalém. A igreja é o novo Israel de Deus. É a noiva de Cristo, como vai dizer o texto, não é? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. É a igreja de Cristo, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, Cristo. Então vi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Veja, nós em comunhão com Deus. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém. Então esse é o dia da regeneração. Então o Senhor Jesus está garantindo para os seus apóstolos: olha, quando acontecer, Deus consumar esse meu reinado. Então aqui a consumação dos séculos, a volta do Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu o seu reino de uma vez para sempre. Ele deu início, a sua primeira vinda a este mundo, Ele deu início ao seu reino. E nós estamos vivendo os últimos dias. Aguardando que Ele volte para nos buscar. E quando Ele voltar para nos buscar, sim, haverá esse dia da regeneração de todas as coisas, onde não somente haverá a transformação dos santos, o nosso aperfeiçoamento, aquilo que nós mais desejamos, não é? Porque a luta contra o pecado já não vai mais existir. Como também o dia que haverá novos céus e nova terra. Exatamente um universo restaurado. E aí Jesus disse: olha, quando eu voltar, o Filho do Homem, Ele mesmo, Jesus, Ele se assentar no seu trono de sua glória, ou seja, no seu governo, o trono, onde Ele será o grande rei de um reino restaurado. Não é que Ele agora não é rei. Sim, Ele agora reina. Ele agora reina. Mas o seu reinado será completado quando Ele voltar, não é? Nós vivemos aquilo que nós chamamos do já, ainda não. Nós somos salvos, mas a nossa salvação será consumada. Jesus já reina, mas esse reino será consumado. Não é? Jesus já começou a restauração de todas as coisas, a regeneração de todas as coisas. Mas isso será consumado de uma vez por todas, quando Ele voltar. E aí o Senhor Jesus fala: quando eu sentar no trono do governo, do reinado do mundo, do universo, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aqui julgar não é trazer juízo, condenação, mas o sentido é melhor entendido como governantes. Os apóstolos seriam o braço direito, não é, do grande rei Jesus Cristo. E aqui as 12 tribos de Israel, aqui talvez seja melhor entendido como a nova Jerusalém, o Israel espiritual de Deus. A igreja de Cristo será governada por Cristo
e pelos seus próprios discípulos, né? Aqui, nesse específico, os apóstolos. E aí, nós reinaremos junto com Cristo. E aqui está bem claro que os apóstolos terão tronos de governo, né? Para cuidar de todas as coisas, do universo restaurado por Cristo. E do verso 29 ao 30, nós veremos que também haverá recompensa, como também há para os apóstolos, haverá também para todos os demais fiéis. Todos os demais fiéis. Há recompensa para todos os discípulos de Jesus. Todos os discípulos de Jesus. Verso 29. E todo aquele, agora o Senhor Jesus faz, né, traz algo mais amplo, né, mais abrangente. Ele fala, todo aquele que tiver deixado casas. Veja, casas, o lugar do nosso conforto. Casas, o lugar seguro. O lugar do nosso conforto, o lugar de nossa segurança. Casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Nossas relações, nossas afetividades, nossos laços tão queridos, aquilo que tem de mais genuíno, em ternura, em paixão, em amor, em entrega, em cuidado, em sacrifícios, famílias, ou campos, nossas posses, nossas riquezas, nossos bens. Então veja, o Senhor Jesus fala coisas, né, que trazem sentido amplos para nós, né, que abrangem, né, tanto o nosso conforto, nossa segurança, como também nossas afeições, nossos sentimentos, nossos laços tão queridos de família, né, as nossas posses, nossas riquezas, nossos bens. Se vocês, qualquer de vocês que tiverem deixado algo assim, por causa do meu nome, veja, o nome de Cristo que está em jogo. O que é que deve ser deixado para trás? O que é que vale a pena ser deixado para trás? Em nome de Jesus. Então, a causa aqui é a causa do discipulado com Jesus. A causa aqui é de viver com Jesus. É de aprender com Jesus. É de não ter apego a nada neste mundo, a não ser um apego pelo Salvador Jesus Cristo. É termos apego a Ele. Nós já vimos, né, passagens como capítulo 10 de Mateus, né, onde o Senhor Jesus vai nos mostrar que se nós amarmos mais os nossos parentes do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Se amarmos a nossa própria vida mais do que a Ele, nós não somos dignos dEle. Então veja, nosso amor, nossa dedicação, nossas renúncias, nossas entregas, pelo nome do Senhor Jesus, valerá a pena. Valerá a pena. Por causa do meu nome. Ele diz, receberá muitas vezes mais e dará a vida eterna. Muitas vezes mais. Sabe? E são coisas que nós recebemos no aqui, no agora. No já, no hoje. A igreja, a família de Deus, é o que prevalece, irmãos. Essa é a realidade do reino de Deus. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos uma nova família, que vai além do sangue, da parentela. Se os nossos parentes, nossos irmãos, primos, tias, vovó, sabe?
esposas, filhos, irmãos, irmãs, pai, mãe, se nossos familiares estiverem entregue a vida ao Senhor Jesus, tiverem a vida confiando somente em Jesus, se forem salvos, se crerem no Senhor Jesus, entregarem suas vidas para fazer parte do reino de Deus, nos encontraremos na glória eterna, nos céus, no novo céu e na nova terra. Porque é o que vai prevalecer. É o que vai prevalecer. Então, brigar com os irmãos crentes em prol de nossos parentes, termos maiores afetos por amigos, vizinhos, pais, mães, irmãos, irmãs. Os nossos maiores afetos, irmãos, devem crescer entre os irmãos em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Não é que nós devemos desprezar os nossos parentes. Nós devemos desprezar os nossos familiares, tratá-los mal. Não estou dizendo nada disso. Pelo contrário, nós devemos amar a todos. Mas especialmente os da família da fé. É o que vai prevalecer. É a família de Deus, a família espiritual. Duro ouvir tais coisas, mas é a verdade do reino de Deus. É a verdade do reino de Deus. Se você receber muitas vezes mais, não é? E não somente isso, vocês herdarão a vida eterna. Tesouros nos céus, ricos para com Deus. Hoje, como quem não é nada, mas quando Jesus Cristo voltar, reinando sobre o universo com Cristo. Reinando sobre o universo com Cristo. E aí, no verso 30, Jesus traz uma correção que abrange, tanto para os apóstolos, como também para os demais discípulos de Jesus. Mas, porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Ou seja, nós não devemos nos atentar para as aparências. Nós precisamos nos dedicar em viver para o Senhor Jesus Cristo, em agradá-lo em todas as coisas, servi-lo, amá-lo, sermos de fato devotos. A nossa conduta, nosso intelectual, nossa mente, nosso coração, nossas palavras, nossas ações devem ser governadas a partir dos ensinos de Jesus. Como discípulos, nós estamos sempre aprendendo. É por isso que arrependimento, confissão de pecados, pedidos de perdão, eles devem ser frequentes para que a gente não venhamos achar que estamos de pé, quando na verdade estamos em nossa própria ruína. A intercessão, orar pelos mais fracos e tudo mais, deve ser muito importante para que a gente não venha achar que há um cisco no olho do outro, quando de fato há uma trave no nosso próprio olho. Então veja que a vida com Cristo deve ser a nossa maior preocupação. Em estarmos nos dedicando, em crescermos espiritualmente, em amadurecermos na fé, aprendendo a lidar com momentos difíceis da nossa vida, aprendendo a lidar com as ofensas dos nossos irmãos, aprendendo a viver em unidade, em comunidade, cada vez mais unidos, sabendo de nossas responsabilidades como igreja, fazendo parte de uma igreja local, estando debaixo de uma liderança, nos batizando, se batizando sim. Tudo isso é necessário para a nossa caminhada com Cristo, nossa vida com Cristo, tudo isso aí faz parte. Mas nós não seremos recompensados com base nas aparências. Com base nas aparências.
O Senhor Jesus vai deixar isso bem claro no início do capítulo 20, né? Nós teremos parábolas para lidar com questões assim. Mas e o que isso aqui nos ensina? Primeiramente, que tanto os que são considerados colunas da igreja serão últimos, possivelmente. Aqueles que serviram mais, que se dedicaram mais, talvez sejam os últimos. Esses apóstolos, talvez eles não terão, realmente eles não terão a soberba, a arrogância de achar que porque se esforçaram muito, receberam muito. Talvez, como também os que alcançaram a fama, né? Há tantos pregadores famosos, há tantos missionários famosos, há tantos irmãos famosos, redes sociais hoje em dia, não é? Missionários, pregadores, influencers de várias áreas da sociedade, irmãos crentes, alcançam fama. Há muitos famosos, não é? Talvez sejam os últimos no reino. E últimos aqui se referem a graus de bênçãos, não é? Se refere a graus de bênçãos, de recompensas. Mas todos serão recompensados, tá? Então, talvez, os grandes pregadores, os grandes líderes, os grandes irmãos das igrejas, aqueles mais influenciadores, do rebanho de Cristo, aqueles que mais se destacam na igreja, talvez devem ter a humildade de perceberem que uma viúva pobre, ela que oferta 2 moedas pobres, de acordo com Marcos 12, 42, seja a pessoa que faz as suas melhores ofertas, que a maior dedicação não é no muito que faz, mas é naquilo que é no pouco, mas de um coração totalmente entregue. Sabe? Nós precisamos entender essas coisas. Outra coisa que nós podemos aprender a partir de tudo isso aqui é que nós somos consolados por Jesus. Nós somos consolados. O que será de nós? A pergunta de Pedro é uma pergunta de todo crente. Rapaz, tanto que eu faço, as coisas que eu abro mão, parece, traz essa aparência de crente não pode isso, não pode aquilo. Não é que você não pode isso, não pode aquilo, é que você agora, como filho de Deus, você pode outras coisas. Você pode outras coisas, e até melhores, para a tua alma, para a tua mente, para o teu coração, para a tua vida com Deus, para o relacionamento com Deus. Não é que crente não pode isso, não pode aquilo, sabe? É que você pode outras coisas com o Filho de Deus, e melhores, incomparavelmente melhores. E o crente, o sofrimento, sabe? Os nossos perrengues aqui na terra, o Senhor Jesus nos consola, nada será em vão. Todo mal contra nós será punido também. Ele enxugará nossas lágrimas. Está lá em Apocalipse 21. Ele nos consolará. Não haverá mais morte. Não haverá mais desânimo. Sabe? Ele estará conosco. Nós estaremos com Ele para sempre. Em uma vida eterna. Paz, alegria. Para sempre. Em todos os aspectos. Não é somente duração, Eita, não vai ter mais morte, graças a Deus. Mas não é só isso. Mas será intensa essa vida eterna. Será no prazer, na alegria. Ninguém vai estar entediado. Ninguém vai estar entediado da eternidade. Você, rapaz, 1000 anos aqui, como está ficando chato. Não. Será cheio de alegria, prazer, bondade, para sempre. Então será tanto quantitativo quanto qualitativo. Nós teremos qualidade de vida eterna. Nós teremos um desfrutar de prazeres e alegrias dos quais nós agora nem fazemos ideia.
se já nos alegra o coração servirmos a Deus, conhecermos as riquezas da glória de Deus na face de Cristo, se essas coisas já nos traz vislumbres, já nos aquece o coração, já nos coloca fogo, já nos reanima. Se nos reunirmos para um culto, já é motivo de grande alegria. Se louvarmos a Deus é bom e satisfatório. Imagina, muito mais na eternidade. E de tantas outras coisas que podem ser desfrutadas na eternidade. Então o Senhor Jesus nos consola. E consola os seus discípulos. E assim como haverá, outra coisa que podemos aprender também aqui é que, assim como vai ter, né, graus de sofrimento no inferno, né, haverá graus de sofrimento no inferno. Uns sofrerão mais, outros sofrerão menos. Mas a questão é que todos que forem para o inferno irão sofrer. Todos que estiverem no lago de fogo irão sofrer eternamente. Mas nós vemos essa divisão de acordo com Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E se haverá, né, graus de sofrimento no inferno, também haverá graus de glória nesse universo restaurado por Cristo, quando Ele voltar e estabelecer de uma vez por toda o seu reino. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41 e 42, nos traz esse sentido também. Que haverá esse grau, essa diferença de corpos espirituais. E glória para cada um. Honras, recompensas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Que sejamos consolados com essa palavra. Há recompensa para todos os discípulos de Jesus. Viver para Jesus não é em vão. Você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus de fato, né? Para assumir publicamente que você é um discípulo de Jesus, ser batizado, fazer parte da igreja, convido, né, a refletir sobre isso. Não será em vão. É algo que Deus faz em sua vida e que durará para sempre. Não fique com medo, porque o amor de Jesus Cristo nos faz lançar fora todo o medo. Não fique acanhado ou acanhada, porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos traz espírito de ousadia. Se renda a Cristo. Se renda a Cristo, o Salvador. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço por nos ensinar, por nos orientar, por nos consolar com esta palavra, Senhor. Realmente parece que nos nossos dias maus, né, na época em que vivemos, tudo está cada vez mais difícil. A desunião, o orgulho, não é? O orgulho, a soberba, a arrogância, errando pelo certo que não está bom. As pessoas estão se entregando ao certo e quando Deus não está aprovando o que elas estão fazendo, achando que porque está certo, está tudo bem, não está. Deus quer que nós cresçamos como filhos de Deus. A gente venha amadurecer. Muitos serão salvos como que escapando do fogo. Infelizmente, é triste, mas serão salvos. Mas, Senhor, que nós venhamos crescer em todas as coisas em Cristo Jesus, cabeça da igreja. Que a gente venha amadurecer, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Que nós tenhamos cada dia mais responsabilidade como filhos de Deus, convicções de nossa identidade, nossa natureza, nosso propósito como filhos de Deus nesse mundo, Senhor. Nos desprende, Senhor, de nossas vaidades. Nos faz entender, Senhor, que não será em vão sermos abundantes na obra do Senhor. Como diz 1 Coríntios 15, 58, não é em vão sermos abundantes na obra do Senhor. Não é em vão. Dai-nos
esse despertamento, Senhor. Não somente aqui na igreja local, Senhor Deus, mas nas nossas igrejas, as igrejas de Cristo, aqui em vários lugares no mundo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nos países aí afora, nos continentes. Em nome de Jesus. Amém.